Olá, meu povo, bom dia. 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira. Hoje eu vou tirar as cartas do dia no baralho cigano e no tarô de Tote. Vamos ver a relação entre elas e qual recado, mensagem elas trazem para nós. Vamos lá? Hoje, dia de Exu e Omolu para algumas tradições, né? De que geralmente a gente pede muita proteção, caminhos abertos, muita sorte, riqueza também. Omolu, orixá dá riqueza também, né? Há quem diga que não, mas eu acredito que sim. Então, Omolu também é fartura, também é prosperidade, porque afinal de contas, sem a proteção de Omolu a gente não tem saúde, sem saúde a gente não consegue nada, né? Então embaralhei aqui, ó, o baralho cigano. Vou cortar e tirar uma carta aleatoriamente. Tirei e agora eu vou pro tarô de Tote. Cortei e vou tirar uma carta aleatoriamente. Pronto. Bom, a carta no baralho cigano é a carta da árvore. E no tarô de Tote é a carta da lua. Bom, a árvore eu a interpreto da seguinte forma: ela é o símbolo da estabilidade, ela é o símbolo da proteção, dos antepassados, ela está ligada aos antepassados, às famílias espirituais, nossos antepassados, né? Pessoas desencarnadas que já se foram. A nossa conexão também com o mundo espiritual. No candomblé, acredita-se que o orixá Iroko, que é uma árvore, ele é o orixá quem conecta o Aie, terra, eu falei Aie, eu olhei para cima, o Aie, terra, com o Orun, céu, né? Ou seja, o mundo material com o mundo espiritual. É o orixá Iroko, que é uma árvore, né? A árvore, além de dar sombra, ela também dá frutos e algumas delas, por exemplo, têm propriedades medicinais já descobertas. Todas têm propriedades medicinais, né? Mas cada uma delas tem uma determinada função. Então, tem árvores que promovem a cura nas suas folhas, nos seus frutos, sementes, no seu tronco, seu caule, né? A sua casca. A casca da aroeira, por exemplo, é um ótimo cicatrizante. Nas raízes também, algumas árvores têm propriedades nas raízes. Então vocês veem, a árvore ela tem um significado muito grande. Eu sempre que eu tiro essa carta, eu me lembro daquele filme Avatar, de como a árvore era importante para eles, né? Porque conectava eles com os antepassados, eles dormiam nas árvores. Mas a árvore tem um significado muito importante do ponto de vista da proteção, da estabilidade, da prosperidade e da família espiritual e material. A carta da lua no tarô de Tote, olha que linda que ela é. Bom, vocês sabem, eu já venho falando aqui há alguns dias, eu estou estudando esse tarô, né? É uma coisa muito nova para mim, mas é algo que está presente na minha vida antes mesmo de eu me iniciar no culto dos orixás. Então, já é um desejo, já é uma inclinação que me persegue há mais de 15 anos. Então, só agora eu fui adquiri-lo e começar a estudá-lo. Na verdade, eu venho sendo preparado para isso há bastante tempo, né? Eu venho estudando astrologia, mitologia e os elementos através da medicina tradicional chinesa, tudo isso, toda a minha formação, todo o meu empenho, todo o investimento que eu fiz em termos de conhecimento do mundo esotérico, ocultista, enfim, tem relação com esse baralho. Porque conhecê-lo, jogá-lo é uma grande responsabilidade e exige uma gama de
conhecimentos de tradições e culturas diversas do mundo inteiro, né? Então, ele tem símbolos egípcios, tem cartas que têm símbolos da mitologia nórdica, tem cartas que têm símbolo da mitologia grega, greco-romana, e por aí vai, né? Porque, na minha opinião, o mundo inteiro está conectado. Não existe uma verdade absoluta. Por isso que eu nego o purismo em qualquer religião. Bom, a carta da Lua, ela se refere ao escuro, ao momento em que a vida repousa para obter energia, recarregar suas baterias para o dia seguinte. No cotidiano, a gente falando sobre isso. Simbolicamente, significa que é o momento em que o corpo deita, que o corpo repousa, para o espírito acordar. É o mundo do oculto. O escuro é o mundo dos espíritos. A lua representa isso. Ela não tem luz própria, mas ela é a única luz mais forte que ilumina o céu durante a noite, quando não tem nuvens. Então, ainda assim ela é uma luz. Então é um momento à noite, quando a gente dorme, que a gente entra no mundo de fantasia, de ilusão, de magia, um mundo invisível para nós, né? No cotidiano, no dia a dia. Então ela se refere muito também ao mundo espiritual, ao plano espiritual. De forma mais prática, ela interpreto assim, ainda estou estudando, como disse, ainda tenho muito que aprender sobre esse tarô. Ela também se refere ao medo, porque à noite, né, nossos antepassados, eles tinham medo do escuro, portanto faziam fogueira, né, para se proteger dos predadores, porque é à noite que os predadores caçam, né? Então, o medo da noite está impregnado, como que se tivesse impregnado no nosso DNA. Então, é algo que a gente combate. Só que essa carta é muito interessante. Quando ela foi pensada, a interpretação dela foi criada, ela está se referindo ao momento da Lua, que a gente não deve negá-lo, não deve negar esse portal que a gente entra no momento que a gente dorme, ou no momento que a gente está no escuro, ou no momento que está recorrendo ao plano espiritual, representado pela Lua também, que é o astro que rege o signo de Câncer, que tem a ver com as emoções e intuição, e que, portanto, é um signo ligado ao elemento primordial água, que é intuição, sentimentos, espiritualidade. Ou seja, não é o mundo material. Os estudos têm me conduzido a entender que esta carta também pode simbolizar o medo e o enfrentamento do medo, porque afinal de contas a noite não dura para sempre. Numa hora ela vai parir o sol. Nut, né, a deusa da noite, dos céus, ela vai parir o sol. Por isso que aqui tem a representação das coxas dela, ó, as pernas dela, da deusa dos céus, a deusa da noite, que pare o sol, que dá à luz o sol, né, de acordo com a mitologia egípcia. Então, como eu faço uma relação entre essas duas cartas? Bom, se aqui está falando do medo que precisa ser enfrentado, porque afinal de contas a noite não dura para sempre, e aqui fala da segurança e da estabilidade, acredito eu que a espiritualidade esteja falando para nós hoje o seguinte: não termos medo de enfrentar os nossos desafios. O medo, ele é necessário. A noite, ela é necessária. É necessário ter um equilíbrio, né? É necessário a gente, por exemplo, equilibrar em nós o mundo material com o mundo espiritual. Então, são duas cartas que, do meu ponto de vista, estão em equilíbrio. Não estão em contradição. Elas estão se complementando. Então, hoje a mensagem do dia é: confie na espiritualidade, nos seus antepassados, intuição. Tenha segurança, sim, pise no solo firme, mas não tenha medo de enfrentar os desafios. O medo, ele é necessário, ele é limitador, ele limita a gente até um determinado ponto, mas o excesso de medo não deve nos embotar, não deve deixar que a gente fique imobilizado, né? Porque senão a gente não se transforma. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi, acho que, um dos mais extensos que eu já fiz aqui pro canal. Que vocês tenham uma boa semana, que Exu possa nos abençoar,
Que Omolu possa nos dar saúde e muito axé. Até a próxima.